Então vamos falar sobre a questão número 7. A questão número 7 do trabalho T1 diz o seguinte: a velocidade v de um foguete Saturno 5 em voo vertical perto da superfície da Terra pode ser modelada mediante a equação. Então aqui tem uma equação. Então v igual a u ln de m0 sobre m0 menos m1t menos g vezes t. Onde algumas dessas constantes aqui estão assinaladas aqui embaixo. Então u é 2.510 metros por segundo, que é a velocidade de exaustão relativa ao foguete. M0 é a massa do foguete ao decolar, então 2,8 vezes 10 na 6. A taxa de consumo de combustível, que vai alterar a massa do foguete, 13,3 vezes 10 na 3. A aceleração da gravidade, aproximadamente 9,81 metros por segundo ao quadrado. E T é o tempo medido desde a decolagem. Então, T é a variável aqui dessa equação. Uma equação de uma única variável, né? Uma função de uma única variável. E pede, então, aqui na letra A, para determinar o tempo quando o foguete atinge a metade da velocidade do som. Então, quando V é 167,5 metros por segundo, qual é o T que resulta nessa velocidade? Então, um problema de zeros de funções, né? Se eu jogar todas os termos aqui do lado esquerdo da equação para o lado direito, né? Quer dizer, jogar a velocidade aqui para o lado direito, subtraindo, eu vou ter uma função de t igual a zero. Então é um problema de zeros de funções. Então posso escrever isso como uma função de t igual a zero. Né? E aí determinar então, usando algum método iterativo, algum método de zero de funções, qual é o tempo que vai dar essa velocidade com um erro de 4 casas decimais, um erro relativo. Então é claro que eu vou precisar aplicar a cada iteração aqui a fórmula do erro relativo para saber quando que o algoritmo deve parar. A letra B é bem parecida, né? Determine o tempo quando o foguete atinge a velocidade do som 335 metros por segundo. Então, basta mudar aqui o valor da velocidade e aplicar o mesmo programa, né? Para calcular. Se quiser, não diz aqui qual é o método, não pode escolher o método. A letra C determine o tempo quando o foguete atinge a velocidade 600 com erro relativo de 4 casas decimais. Então, também, mesma coisa, muda a velocidade, pode escolher o método, pode variar o método e comentar também, a bisseção, o método de Newton, o método das aproximações excessivas. E na letra D, pede para usar o método da bisseção, ou melhor, pede quantas iterações seriam necessárias para fazer com o método da bisseção. Então, como o método da abscissão consiste em dividir o intervalo inicial em 2 sucessivamente, né, a gente consegue prever, né, usando a fórmula que envolve o logaritmo, lá que está lá na parte do conteúdo de abscissão, do método da abscissão, consegue prever quantas iterações serão necessárias. Então eu posso usar a fórmula ou posso também fazer o método da abscissão, aplicar aqui e ver quantas iterações são necessárias, iniciando aqui com esse intervalo. Né? E a letra E, para finalizar, considerando as velocidades na letra A, B, C, e essa fórmula de iteração aqui, né, que é uma fórmula obtida pelo método ponto fixo, então resolver, né, esse problema usando o método ponto fixo para cada uma das velocidades e avaliar o que está acontecendo, né, e justificar se é uma boa maneira de solucionar, se esta é uma boa maneira de solucionar, né? Se o método ponto fixo é uma boa maneira, o método da abscissão, ou talvez uma outra maneira. Então, aí cada um escreve nas suas palavras o que pensa sobre isso. E por fim, a questão número 8. Considere a função f de x, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 11x mais 12. Aplicar o método Newton-Raphson para resolver aqui esse polinômio, né? Usando os valores iniciais A, B, C, D e E. Então, no lugar do X, né? Claro.
e analisar então a convergência aí, né? Vamos deixar eu dar uma analisada aqui. Aplicar o método do Newton-Raphson para os seguintes pontos iniciais. Não. Eu falei uma coisa errada. Aplicar o método... Analisa a convergência. Deu uma justificativa no numérico. Então aqui é para encontrar o zero desse polinômio, né? O zero desse polinômio usando esses pontos iniciais, tá? Analisar a convergência e dar uma justificativa. Então não está tão claro aqui que é para encontrar o zero do polinômio. Eu vou alterar aqui, né? Compare, então use também o método de Newton com Brio-Ruffini para esses pontos, compare e comente o resultado. Ok? Então, fica aqui os comentários para cada uma das questões e qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais.